Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Ana Flávia Eusébio e hoje nós falaremos especificamente sobre rotina. E já quero iniciar com essa frase que eu gosto muito, que é: hoje você não é o resultado do que você fez ontem, mas sim do que você fez no ano anterior. E isso pode ser que te gere um desconforto, mas também ao mesmo tempo a intenção é que isso seja muito positivo. Por quê? Se hoje eu sou o resultado daquilo que eu fiz no ano anterior, logo ano que vem eu já consigo ter uma previsibilidade de como será o meu ano, pautando na ideia ou visualizando como eu lidei este ano comigo mesma, como eu cuidei das minhas emoções, como eu cuidei dos meus relacionamentos, como eu cuidei da minha espiritualidade. E pode ser que você olhe para trás e fale: Ana, quer dizer que o meu próximo ano será catastrófico, quer dizer que o meu próximo ano não será nada legal. Veja bem, nem todas as coisas nós precisaremos plantar durante um ano inteiro. Algumas coisas nós conseguimos fazer algumas mudanças já significativas em uma semana, em um mês. Um grande exemplo disso é no nosso próprio físico. Tem semanas que a gente pega ali um pouco mais pesado. Um exemplo disso é minha própria vida. Às vezes nós viajamos com as crianças. Recentemente, há 2 semanas atrás, nós fomos para um hotel all inclusive, né, que ali o café da manhã, o almoço, o jantar, café da tarde, era tudo incluso. E óbvio que a gente come um pouquinho mais, sai muito da nossa rotina. Então, na minha rotina, eu já tenho a quantidade de comida que eu como, as horas certas que eu como. Lá não, então tem 5 tipos de carboidratos e todos aqueles carboidratos a gente quer comer ou quer provar, acaba provando um pouco mais de proteína, acompanha uma bebida, né? Ali fora da rotina a gente come um pouco mais de doce. Na rotina não, a gente volta. Então, Ana, quer dizer que o meu corpo de hoje é a consequência daquilo que eu fiz no ano anterior? Parte dele sim. Pode ser que você tenha treinado tanto o ano passado que ainda você tenha um pouco de massa muscular daquilo que você treinou lá. Pode ser que esse ano você tenha descuidado, que você tenha colocado uma outra área por necessidade, ou às vezes por escolha, e que você não tenha dedicado tanto tempo, né, no seu corpo físico, na sua matéria esse ano, mas ainda você está colhendo o resultado do ano que vem. Logo, para o próximo ano, nós temos, né, é o que a gente chama de memória muscular. Então é muito bom se você já cuida do seu corpo físico, porque se você voltar, na verdade, a cuidar desse corpo físico, o seu corpo ele já estará com uma memória, ou seja, a chance de você atingir um patamar mais alto com um menor tempo de dedicação será muito maior. Então é muito necessário que eu tenha essa clareza. E aí o que acontece, né? Uma das frases que eu deixei anotadas aqui para falar com vocês é: rotina é o que você quer colher a longo prazo. E eu preciso decidir, nós precisamos decidir o que eu quero colher lá na frente. Isso seja no meu físico, na minha maternidade, no meu casamento, na minha espiritualidade, na minha carreira. E é óbvio que a gente, em momentos da nossa vida, nós precisamos dedicar mais tempo a algumas áreas, e é por isso que nós já precisamos tomar consciência que se eu estou cuidando rotineiramente, se eu estou cuidando diariamente de uma área, se por algum acaso, né, se acontecer alguma imprevisibilidade, seja no meu dia, seja na minha semana, seja no meu mês, eu sei que eu já tenho, é como se fosse um estoque ali. Vou te dar um exemplo para você conseguir entender. Veja, pode ser que eu esteja cuidando do meu físico, isso é um fato, esteja cuidando do meu físico diariamente. Eu fui para esse resort com a família. Lá eu não pratiquei atividade física nenhum dia, nem no quarto. Eu acho que cheguei a levar a corda, porque às vezes quando eu vou para hotéis, eu levo e pulo 800 vezes, 900, 1000 vezes, eu vou aumentando a minha carga ali com o passar dos dias, ou deixo fixo um número que eu preciso, a quantidade que eu preciso pular por dias. Mas neste hotel eu acho que eu acabei não levando, ou eu levei, ou optei em não fazer, e resumindo, eu não fiz atividade física nenhum dia. Quando eu retornei, eu estava assim inchada, né? Estava ali com retenção de líquido por 2 motivos: um, por eu ter comido em excesso, e 2, por eu não ter bebido a quantidade de água necessária. O nosso corpo ele incha, ele inflama, né? Por quê? Porque ele é
tão inteligente o nosso corpo que ele quer armazenar água, ele quer reservar essa água por se chegarem realmente num estado ao qual você ou eu, né, não teremos nenhum acesso à água, ele terá a reserva. E é por isso que uma pessoa ela consegue ficar ali, né, uma semana, até uma semana, um pouco mais de uma semana sem tomar água. E aí a gente vai para casos catastróficos mesmo, né, quando chega a cair um avião, quando uma pessoa ela fica perdida, ela consegue ficar um tempo ali sem tomar, né, a água. Porém, óbvio que isso é muito prejudicial ao nosso corpo, porém o corpo ele consegue armazenar. E assim também acontece no nosso dia a dia. Por isso que eu sempre falo para vocês, deixa a aguinha aí do lado, tome a sua água, deixe um caderno para você fazer as suas anotações, porque isso é de suma importância para a sua memorização. Então, o que acontece? Quando nós não tomamos a quantidade de água necessária, o nosso corpo ele vai armazenando. Ao passo que ele vai armazenando, o nosso corpo ele vai inchando. Então, eu estava assim com retenção de líquidos, porém, eu não engordei muito ali na balança. Era mais retenção do que de fato ter engordado. Então, eu voltei para minha rotina normalmente, sem nenhuma dificuldade. Um outro exemplo se você está cuidando, por exemplo, do seu casamento, né? Você está cuidando ali certinho, alimentando, tirando um dia da semana para você e para o seu marido, realmente saindo daquela loucura que nós vivemos com a criança, com o supermercado, busca isso, busca aquilo, é o trabalho, você paga aquela conta, eu pago aquela conta, vamos administrar, vamos gerir. A gente sabe o quanto que os nossos relacionamentos, eles acabam passando por muitos estresses diariamente, porque são muitas outras coisas envolvidas. Então, se eu estou alimentando, cuidando dele semanalmente, às vezes pode ser que aconteça algum acidente com os seus familiares, às vezes com uma pessoa próxima, pai, mãe, às vezes um tio, uma avó, e que você precisa se ausentar da sua casa. Talvez você precise ficar uma semana na casa dos seus pais, 2 semanas, 3 semanas. Porém, o seu relacionamento, ele não ficará desgastado, ele conseguirá permanecer bem durante esse tempo de ausência porque você estava cuidando, você estava alimentando. Então a rotina é exatamente isso, é tudo aquilo que eu quero colher a longo prazo e eu preciso ter essa clareza que acontecerão imprevistos, seja no meu dia, seja na minha semana, seja no meu ano. O que acontece é que as pessoas elas não deixam um tempinho nas agendas delas para os imprevistos. Algumas pessoas elas deixam um tempo exatamente contado, das 14 às 15 eu faço isso, das 15 às 16 eu faço aquilo, das 16 às 17 eu faço... E aí, quando acontece um imprevisto, ela fica totalmente fora de si. Às vezes, essa pessoa ela até se perde emocionalmente, ela fica altamente irritada, fica nervosa, às vezes ela desconta numa comida, às vezes ela desconta num colega de trabalho, às vezes ela desconta ali no marido, numa pessoa que ela tem uma maior intimidade. E aí, é muito necessário que a gente traga essa clareza da necessidade de lidar com os imprevistos da vida. E, gente, nós estamos suscetíveis a isso o tempo todo. E eu falo que Deus, ele, inclusive, muitas vezes, ele coloca, né, alguns imprevistos na nossa vida para realmente nos trazer para onde ele quer. Porque a gente vai se perdendo. E um ponto que eu já quero trazer para a gente aqui, para a gente descer um pouco mais nesse autoconhecimento, é compreender que nós somos seres espirituais tendo vivências terrestres. A rotina, por que muitas pessoas elas se perdem de suas rotinas? Por que muitas pessoas hoje vai deixando coisas para depois e coisa? Quando ela se percebe, ela tá a 10 quilos a mais. Quando ela se percebe, o casamento dela já está no fim. Quando ela se percebe, ela está tão afastada dos seus filhos. Quando ela se percebe, ela já nem lembra qual foi a última vez que ela leu a Bíblia, que ela sentou para conversar com Deus, que ela realmente foi a uma igreja. Por que isso acontece?
Porque via de regra a pessoa ela não está conectada a um propósito. O propósito é como se fosse uma chama acesa que tem dentro de nós, que a gente realmente consegue entender e compreender que nós não estamos fazendo as coisas aqui por nós mesmos ou pelas pessoas em si, mas que existe um propósito maior em cima disso tudo. Eu sei que isso já foi um ponto de muita confusão para muitas pessoas e que fez com que muitas pessoas estacionassem ainda mais em suas vidas. E inclusive, se você quiser que eu me aprofunde nesse tema sobre propósito, se você, né, às vezes está se indagando aí, Ana, mas eu não faço ideia do que seja o meu propósito, eu não sei o que é isso, eu vejo que as pessoas sim têm propósitos, mas eu não sei qual é o meu. Eu sugiro que você deixe aqui embaixo nos comentários, fala Ana, se aprofunda nesse tema, se aprofunde nisso, traga ferramentas para que eu possa ter uma compreensão muito maior, e eu farei isso com muita alegria, com muita felicidade no meu coração, porque para mim não faz nenhum sentido a vida não faz sentido se nós não reconhecermos, se nós não descobrirmos o nosso propósito, porque é o propósito que vai realmente trazer a cereja do bolo, é o propósito que mesmo nos dias de dores, mesmo nos dias de rotina intensa, que você fala, nossa, eu não aguento mais fazer essa mesma coisa, eu não aguento mais ir só à academia, eu não aguento só dar banho nos meus filhos, eu não aguento só ter essa rotina no casamento, será através do propósito que todas as outras coisas, né, que todas estas coisas, na verdade, farão sentido, que você fará aquilo todos os dias, mas fará com uma outra energia, numa outra movimentação, com um sorriso no rosto, com alegria, porque você entende que você está fazendo parte de um propósito muito maior, e não um simples propósito de gerar um filho, colocá-los no mundo, educá-los e soltar. Não, peraí, tem um propósito muito maior acima disso tudo. Então, primeiro de tudo, a premissa básica para a nossa rotina é nós compreendermos que nós somos seres espirituais tendo uma vivência terrestre, ou seja, eu estou aqui de passagem, eu preciso desenvolver um trabalho aqui, existem coisas que eu preciso fazer aqui que nenhuma outra pessoa no mundo, quase 9 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma outra pessoa conseguirá fazer da forma como eu farei. E Deus, ele foi muito singular, ele foi muito especial com relação à nossa criação. Não existe nenhuma outra pessoa no mundo como eu. Pode ter pessoas parecidas, pode ser que tenham pessoas que tenham o tom de voz parecido com o meu, ou os cabelos parecidos com os meus, mas a minha singularidade, ela de fato é muito perfeita, ela é única, eu sou única, você é única. Então, que a gente compreenda que esse propósito maior, porque muitas vezes a gente chega a se questionar, mas Deus, manda Maria no meu lugar, né? Eu acho que eu nem sou tão boa assim, eu acho que eu nem falo tão bem assim, eu acho que eu nem, realmente eu nem preciso receber esse salário tão alto, porque eu não me vejo digna. E veja, eu peço para você parar por aí só as suas crenças, porque sim, é você que precisa passar por tudo isso, é você que precisa executar esse trabalho, porque o trabalho maior, e aí trazendo uma analogia que eu sempre gosto muito, eu vejo essa terra como uma grande empresa, né, que Deus criou, e aí existe um propósito maior para tudo isso, e ele foi trazendo cada uma das pessoas dentro das suas singularidades, dentro das suas características, dentro dos seus temperamentos. Inclusive, se você não assistiu anteriormente, tem uma minissérie falando sobre os 4 temperamentos. Se você não sabe qual é o seu, eu sugiro que você volte lá e veja o seu temperamento, que você descubra, porque isso trará ainda mais autoconhecimento para você e te gerará ainda mais clareza. Então, nessa analogia, eu percebo, né, a clareza que eu tenho é que isso aqui é uma grande empresa e que Deus vai utilizando das nossas características únicas para que nós possamos executar o grande trabalho que nós precisamos realizar. E principalmente de trazer essa clareza para o mundo, de que nós estamos aqui de passagem, porém o nosso trabalho será muito eficaz, seja dentro da nossa casa, seja arrumando uma cama, seja lavando uma louça, seja dando uma palestra para 1000 pessoas, seja você fazendo uma unha, seja você cortando um cabelo, dentro de cada uma das suas habilidades, e nós somos únicas.
Toma a sua aguinha aí, eu também vou tomar a minha aqui. E um grande problema para as pessoas que têm problemas com rotina, que têm dificuldades em pensar que tudo que elas estão plantando hoje, elas só colherão daqui a um ano, é o imediatismo. Eu já fui uma pessoa extremamente imediatista, que queria as coisas tudo para ontem, então eu gero hoje, eu quero colher amanhã, eu faço isso hoje, eu vou à academia hoje, eu quero já subir na balança e ver o resultado ali. E, gente, isso é péssimo, é muito ruim. Por quê? Porque não se sustenta a longo prazo. E mais do que não se sustentar a longo prazo, eu vou me cobrando por coisas que eu não tenho controle. Relacionamentos, principalmente, ele perdura a longo prazo. A confiança em si, pode ser que hoje você tenha conhecido uma pessoa e que essa pessoa ela realmente contará algo muito mais profundo da vida dela, uma intimidade da vida dela, daqui 6 anos, a depender da quantidade de interação que vocês têm. Às vezes isso levará 1 ano, pode ser que leve 2 anos. Por quê? Porque é a longo prazo, nós vamos construindo da mesma forma com os nossos cônjuges, da mesma forma com os nossos filhos, da mesma forma com as nossas sogras, sogros. Então, a gente precisa ter clareza que o imediatismo, ele vai contra os nossos objetivos voltados para a rotina. Se eu realmente quero plantar, se eu realmente quero ter uma raiz fortificada, se eu quero realmente deixar marcas por onde eu passar, com os meus filhos, com o meu marido, no meu físico, a forma como eu cuido de mim mesma, na minha carreira, na forma como eu me expresso, na forma como eu sou competente ali naquilo que eu estou sendo paga para fazer, eu preciso entender que eu preciso de raízes. E essas raízes, ela vai contra ali o imediatismo. E é algo que eu preciso tomar essa clareza, ter a clareza e deixar de lado. Não quer dizer que em algum momento ou outro esse imediatismo não me venha à mente, não me cobre. Olha, Ana, peraí, faz isso que você terá aquilo. Peraí, essa é a Ana do passado. E eu falo que é tão importante a gente ter essa clareza, gerar essa clareza daquilo que são as minhas fraquezas, são os meus pontos fracos. Não quer dizer que a Ana hoje não seja mais imediatista, mas é um ponto ali que sempre está em alerta. Ele vai aparecer em alguns momentos, até porque eu passei muitos anos da minha vida alimentando o imediatismo em minha vida. Então hoje, quando eu faço qualquer tipo de trabalho, seja esse mesmo de gravar aqui para o YouTube, que às vezes antigamente, a Ana de antes, ela pensava, nossa, eu vou postar esse único vídeo e esse único vídeo vai viralizar. Qual era a chance? Na verdade, a Ana era extremamente frustrada. Por quê? Porque não acontecia. É a mesma coisa de você estar brincando de tiro ao alvo e você dar um tiro que você nunca brincou naquilo e você querer acertar. Quem você acha que tem mais chance de acertar? A pessoa que ela vai dar 50 tiros e ela não sabe se vai acertar ou se vai errar, mas ela tá ali treinando, ou a pessoa que dá um único tiro? Perceba? Então, tem coisas que a gente precisa tomar a consciência, entender que é um ponto nosso de fraqueza, mas, eu não quero te alimentar. Eu vou deixar você aí quietinho. Eu sei que se eu descuidar, e esses dias até estava falando com uma cliente e eu estava fazendo uma analogia com relação à luta que eu faço Muay Thai, e esses dias o professor colocou a gente para fazer algumas disputas entre alunas mesmo, e dar soco ali foi uma das minhas primeiras vezes. Na verdade, nós fizemos algumas vezes, acho que foram 3 aulas, e foi a primeira vez que eu lutei realmente com alguém, fisicamente dizendo. E aí, o tempo todo a gente realmente precisa ficar com a mão aqui em cima, né? A gente precisa estar com a guarda erguida, porque tem ali, gente, é o momento de ou você bate ou você apanha. Então você tem que ir pra cima da pessoa mesmo. E a sua adversária ali, ela não tá com dó de você, ela vai sentar a mão. Então uma hora que você abaixa ou que você deixa aqui um pouco mais aberto, você vai tomar uma no nariz, uma na boca ou na orelha. Enfim, você tem que estar o tempo todo aqui com a guarda erguida.
E aí eu estava fazendo essa analogia, né, trazendo essa analogia para minha cliente, falando exatamente sobre isso. Os nossos pontos fracos, não é que nós precisamos ali colocar ele dentro de uma caixa de sapato ou num baú e deixar guardado. Não, peraí, eles estão aqui do meu lado. Eu preciso o tempo todo estar com a guarda erguida, percebendo aqueles pontos que eu não sou tão boa assim, ou que eles podem em algum momento me passar a perna e me derrubar. Por quê? Porque se eu ignorá-los, uma hora ou outra eles vão me derrubar. Uma hora ou outra eu vou perceber que eu estou alimentando de volta. Por quê? Porque faz parte da minha raiz. Se a gente for buscar isso pelo viés espiritual, se a gente for buscar isso pelo viés bíblico, a gente vai entender que esses nossos pontos de fraqueza são exatamente por conta do pecado, desde que o pecado entrou no mundo. Então nós saímos de seres perfeitos, sem nenhuma mancha do pecado, e nós entramos muito no pecado, nós nos aprofundamos. Então esses nossos pontos de fraqueza são exatamente tudo aquilo que nos leva a pecar, tudo aquilo que nos leva a procrastinar, tudo aquilo que nos leva a irar, tudo aquilo que nos leva a comer em excesso através da gula, né? Eu tô pegando aqui alguns dos pecados, mas são os nossos pontos de fraqueza, e a gente precisa estar o tempo todo aqui, ó, eu sei que você tá aí, e eu estou aqui, porque o momento que eu relaxar e falar, ai, nossa, isso aqui já tá curado em mim, isso aqui já pra mim já não é nenhum problema, eu vou tomar na cara, eu vou levar. Por quê? Porque é o nosso, faz parte da nossa criação, faz parte daquilo que eu já alimento há muito tempo. Então, da mesma forma que é muito importante nós termos a clareza das habilidades, das nossas competências, eu também preciso ter a clareza dos nossos pontos de fraqueza, dos nossos pontos de queda. Então, a partir disso tudo que eu estou falando aqui, que eu falei até agora, a gente precisa criar uma rotina, né? Para eu colher frutos a longo prazo, a médio prazo, o que eu preciso fazer hoje? Qual é o meu modelo de mundo? O que eu tenho criado na minha cabeça? O que seria esse modelo de mundo? Existe um modelo de mundo e existe a realidade, só para a gente finalizar. O modelo de mundo é tudo aquilo que eu idealizo. Então, eu idealizo ir à academia 5 vezes por semana. A realidade é que eu não vou nenhuma. Logo, eu acabo me tornando uma vítima da minha própria história, porque o meu modelo de mundo está totalmente diferente da minha realidade. Eu passo a me frustrar, eu passo a reclamar, eu passo a inventar histórias que não são congruentes com aquilo que eu busco lá no futuro, e é por isso que eu sempre trago atenção e falo para os meus clientes, para as minhas mentoradas, para as minhas alunas: tome cuidado com as suas conversas internas, tome cuidado com aquilo que você tem se falado, tome cuidado daquilo que sai, com aquilo que sai da sua boca, do seu vocabulário emocional. Em algum dos vídeos anteriores aí que eu gravei, eu falei sobre o poder da nossa boca, daquilo que sai da nossa boca, porque nós vamos acreditando. Então preste bastante atenção. O que hoje para você tem sido ideal e o que tem sido real? Qual é a sua vivência real? E eu falo que é muito importante que a gente respeite o real da nossa vida. Às vezes você tá com um bebê recém-nascido e você tá ainda com... e aí é o que eu falo sobre a atualização mental. Às vezes você está buscando a mulher de antes dessa criança nascer. Não é a mesma. Não é a mesma. A cada situação, a cada nova fase da nossa vida, nós vamos nos tornando novas pessoas. Não é que nós vamos eliminar quem nós fomos no passado, mas eu preciso entender que agora eu estou numa nova fase. E qual é a minha realidade? E aí eu pego realmente a realidade e eu monto o meu ideal. Então o meu ideal, e falando um pouco sobre a Ana mesmo, o meu ideal é que eu treine 6 vezes por semana, né? Na verdade, 5 vezes por semana. E no sábado, pelo menos, fazer um cardio. Então, que seja uma caminhada um pouco mais acelerada. E aí, gente, eu trabalho muito perto disso. Tem semanas que eu passo, tem semanas que eu consigo fazer 8 treinos por semana. Tem semanas que eu consigo fazer 4. Tem semanas que eu cumpro certinho, 5 dias. Mas veja que o meu ideal está muito próximo do meu real. A partir do momento que eu deixo isso alinhado, eu vou mandando mensagem para o meu emocional, para o meu psíquico, que está tudo bem. Eu passo a ter autoconfiança
autoconfiança a partir dos meus resultados. O oposto também se torna verdadeiro. A partir do momento que o meu ideal está muito distante do meu real, eu passo a não acreditar mais em mim. E é por isso que quando você às vezes se compromete a fazer algo, você acaba nem fazendo, porque você não acredita mais na sua palavra, você não acredita mais que você fará aquilo. Por quê? Porque você tinha se comprometido anteriormente e simplesmente não cumpriu. Então, tome bastante cuidado sobre esse modelo de mundo que você tem carregado, que você tem alimentado na sua mente, e passe a olhar para a sua realidade. Essa realidade, às vezes você fala assim, Ana, a minha realidade é que eu consigo ir 2 vezes por semana. Ok, você conseguiu ir 2 vezes por semana durante 2 meses? Poxa, conseguimos aumentar. Vamos aumentar para 3? Não é estacionar, mas é compreender realmente o que a sua realidade consegue te ofertar hoje. Às vezes você tem casa, você tem filhos, você tem o seu marido, você tem o seu trabalho fora de casa ainda. Tem tantas coisas que às vezes isso aqui vai entrar como um novo ponto. Então a gente não vai exigir muito dessa nova área, mas eu preciso compreender que ela é necessária para que todas as outras áreas também, todos os outros pilares sejam desenvolvidos. Então, era sobre essa rotina que hoje eu gostaria de compartilhar com você. Espero que você consiga tirar vários insights, várias ideias e já aplicar na sua vida. E eu tenho um curso específico que fala sobre isso, um curso bem curtinho, assim como as aulas que nós fazemos aqui, mas não só curto, mas muito rico, que fala sobre os 6 pilares para uma vida harmoniosa. Então, como que a gente consegue equilibrar esses pilares? Se você tem interesse, eu vou pedir para a equipe deixar aqui embaixo o link para você entrar. E nós também temos uma comunidade gratuita só de mulheres, ao qual nós falamos ali diariamente sobre espiritualidade e autoconhecimento. Também pedirei para deixar aqui embaixo. Se você tiver interesse, será muito, muito, muito bem-vinda a esse grupo, para que nós possamos crescer ainda mais em nosso autoconhecimento, na nossa espiritualidade e como mulheres aqui nessa terra. Eu espero muito ter te servido. Um forte abraço e até breve. Tchau!